A responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem, um recorte minha na coletiva chamou a atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpas se não me expressei da melhor forma. Isso aí é o Rafael Paiva, cara. Rafael Paiva teve que vir a público pedir desculpa pelo que falou da torcida do Vasco ontem, né? Ele foi vaiado, foi xingado, chamaram ele de burro, né? Ele falou, a torcida do Vasco já vaiou até o Dinamite, por que não ia me vaiar? O Léo, o zagueiro Léo, tem que fazer um jogo quase perfeito para não ser vaiado. Criticou a torcida, né? A torcida que está sempre ali, lotando São Januário, apoiando, e alguém deu uma chamada nele, né? Deu aquela chamada nele, e ele agora pediu desculpas na internet. Irmão, a batata dele tá assando, já tá mais que assada, cara, já queimou, tá? Batata do Rafael Paiva já queimou, tá? Existe, inclusive, a possibilidade dele voltar para a base, tá? Do Pedrinho oferecer isso para ele. Ó, volta para a base, e aí o Felipe, diretor técnico, assumiria o Vasco a partir da partida, né? A partir da partida ficou até meio estranho. Assumiria o Vasco, tá? No jogo contra o Atlético Goianiense. Cara, vou te falar, primeiro, Rafael Paiva, para mim, se queimou, tá? Já passei para vocês aqui toda a minha opinião sobre esse assunto. Foi um cara que assumiu o Vasco num momento difícil, deu uma levantada no Vasco, a gente tem que ser justo, né? Trouxe resultados usando a base. E aí, no meio do nada, ele parou de usar a base, tá? Começou a escalar mal, começou a demorar a fazer substituições, cara, tava muito bem, mostrava que conhecia futebol, tinha variação tática. Não sei o que deu no Rafael Paiva, perdeu a mão, maluco, perdeu a mão, tá? Perdeu a mão a ponto de colocar o Rossi, depois de 3 meses sem jogar numa partida importantíssima, tá? Contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, na semifinal. E ontem veio com a escalação com Galdames e Maxime Domingues. Meu Deus, cara, é brincadeira, tá? Então existe essa possibilidade dele voltar para a base e o Felipe assumir. Não é o que me agrada também não, tá? Me agrada de jeito nenhum. O Felipe não tem bons trabalhos como treinador, passagem por Bangu, irmão Tigres, aquele Confiança lá de Sergipe. Pô, maluco, não tem nenhuma... Não tem nada sólido na carreira com relação a treinador. Para, né? Né? Como treinador não tem história como jogador, tá? Como dirigente também, esquece! Péssimo. Fez péssima janela o Felipe, tá? A gente precisa bater nessa tecla. Péssima janela. A janela do Felipe foi pior do que aquela primeira janela do Paulo Brax, tá? O Paulo Brax consertou a janela, na segunda janela o Paulo Brax fez boas contratações, tá? Agora, o Felipe, irmão, foi pior que a 777 e o Alexandre Matos. Bizarro, tá? Não me agrada como dirigente e também não me agrada como treinador. Se o Pedrinho insistir com o Felipe, vai se queimar, tá? Vai se queimar. E aí agora é o seguinte, irmão, o Vasco não vai ficar, tá definido, tá? Não vai ficar com o treinador Rafael Paiva, já tá no mercado indo atrás de outros treinadores, tá? Tem o Antônio Oliveira, aquele português, está sem clube. Tem o Fábio Carilli, está saindo do Santos, sem clube. O próprio Tite, que chegaram a falar, cruz credo. Bate na madeira, Tite nem pensar, né? Fábio Carilli seria uma outra proposta também de time que se defende, né? Sai no contra-ataque. Antônio Oliveira e o Pedro Caixinha, que estava no Bragantino. Inclusive, o Pedro Caixinha é o favorito, segundo a imprensa, do presidente do Vasco, tá? É o favorito da diretoria do Vasco, o Pedro Caixinha, um português, tá? Ex-Bragantino. Lembrando que o Santos tentou trazer ele, não conseguiu, ele está em Portugal, tá? O Vasco está tentando, tá? Consultou a situação do Pedro Caixinha, tá? Mas ele não está querendo assumir um time brasileiro agora. Vamos aguardar para ver se o Vasco consegue convencer ou não o treinador. Parceiro, eu estava olhando aqui, folha salarial, a do Vasco é a 6ª maior do Campeonato Brasileiro, tá? 6ª maior, cara, 6ª maior.
São Paulo tem a folha menor que a nossa e tem um time muito melhor, tá? O Botafogo tem a folha menor que a nossa e tem um time muito melhor. O Cruzeiro tem a folha menor que a nossa e tem um time melhor, né? Bahia, folha muito menor, tem um time melhor. Cara, como o Vasco foi mal nesse mercado, foi mal nas negociações, nas contratações, né, cara? Trouxe aí a sexta maior folha do futebol brasileiro e ó, não resolveu a vida. Ainda vai se bobear para as últimas rodadas brigando para não cair. Ah, maluco do céu, é difícil, hein? É difícil. Ó, tem Milan, Lazio, Roma e Fiorentina. 4 times italianos de olho no lateral esquerdo, o Lucas Piton. Cara, não acredito que o Lucas Piton vai permanecer no Vasco, não, tá? Nessa janela, ó, ele deve vazar, tá? Ele deve vazar, não deve ficar, porque, irmão, o Vasco tá sem dinheiro. Pintou proposta, ó, certeza que o Piton vai vazar. Parceiro, próxima partida a gente encara o Corinthians. O Corinthians está só subindo, passou inclusive o Vasco na tabela, né? O Vasco caiu para 10º, o Corinthians é o 9º. Cara, jogo fora, Ramon Dias, vão vir babando para cima da gente, cara. Jogo difícil, tá? Jogo difícil, mas o Corinthians tem alguns desfalques, tá? Yuri Alberto não joga, tá? O Memphis Depay não joga e o zagueiro Félix Torres não joga também. Todo mundo lesionado aí, tá? O Yuri Alberto e o Félix Torres, o zagueiro, né, lesionados. O Memphis Depay suspenso, não enfrenta o Vasco. São, assim, grandes desfalques, né? Importantes desfalques para o time do Corinthians. O Vasco deve ter a volta do Hugo Moura, porque o Matheus Carvalho está suspenso, não vai poder jogar domingo, deve ter a volta do Hugo Moura, e eu espero que o treinador, tá, que o professor Pardal não insista com Galdames e Maxime Domingues, pelo amor de Deus, tá? Vamos ver qual é o time que ele vai escalar ali, qual vai ser esse meio de campo para frente, né? Se vem com Payet, se vem com Coutinho. Os dois foram bem, tá? Os dois foram bem. Prefiro vir com Payet, o Coutinho ainda não está em forma. Prefiro vir com Payet no meio de campo. Hugo Moura é Esforza, irmão. Tem que ser o Esforza. O Esforza nem relacionado contra o Internacional foi. Para vocês verem o nível do Paiva. O nível das loucuras e a falta de critério do Paiva, tá? Espero que ele não venha de novo com Galdames. E na frente vai ter que mexer, cara. Vai ter que mexer. Vai vir com o Leandrinho, vai tirar o Maxime Domingues, colocar o Puma de volta, vai colocar o Emerson Rodrigues, o colombiano. Como é que vai ser esse time, né? Vamos aguardar, tá? E torcer para que o Rafael Paiva coloque a cabeça no lugar, né? E que o Vasco possa apresentar um bom futebol. Tem tempo, hein, cara? Tem tempo que o Vasco não joga bola, parceiro. Eu queria que você comentasse aqui se você concorda com a demissão para já do Rafael Paiva, tá? E qual treinador você contrataria para o Vasco, irmão? Pedro Caixinha, Antônio Oliveira, Fábio Carilli? Qual é a sua opção? Torcida pedindo também o Luiz Castro, Renato Gaúcho. Qual é a sua opção de treinador para o Vasco? Deixa seu comentário aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.